Seja igual ao Ayano Koji. Treine como Ayano Koji, seja inteligente, forte, frio, manipulador. Todo mundo fazendo vídeo, falando de como parecer com um personagem frio, porque, oh meu Deus, como ele é fodão, como ele bate em 4 caras sozinhos, como ele manipula, como ele farma aura. Me perdi agora. Mas é inegável a quantidade de vídeos ensinando supostamente as pessoas a serem igual a Ayano Koji. Eu mesmo já fiz um vídeo desses, mas agora não vem ao caso porque isso é passado. Mas normalmente nesses vídeos, as pessoas não comentam o quanto pessoas como Ayano Koji são problemáticas. Ele tem muitas qualidades, afinal ele é o suposto humano perfeito. E não tem nada de errado de você se inspirar em um personagem no sentido de buscar aprimoramento acadêmico ou físico. Mas tentar agir da mesma forma que esse louco é um baita de um problema. E eu vou estar te mostrando nesse vídeo. Opa, pra quem me conhece e não conhece, eu sou Lug ou Lug, tanto faz. E antes de começar, eu quero estar agradecendo a todos os membros do canal que vêm apoiando meu trabalho como criador. Sério, muito obrigado a todos vocês. Obrigado de coração mesmo. Bom, e quem puder estar hypando e dando like pra impulsionar esse vídeo, eu agradeço muito. Bom, eu já falei tudo que eu precisava, então bora pro vídeo. Ayano Koji Kiyotaka nasceu na Sala Branca, um experimento que buscava criar um humano perfeito. Na sua infância, ele passou por um treinamento intenso que todas as outras crianças não resistiram, mas a consequência disso foi que ele teve suas emoções reprimidas e também teve sua humanidade roubada. A partir disso, ele começa a ver as pessoas à sua volta como ferramentas ou peças de um tabuleiro, até o momento que ele foge para uma escola de alto nível desenvolvida pelo governo japonês. E nessa escola, ele passa a ocultar suas habilidades. Ele se faz de alguém mediano para manipular os outros. E ele não se importa com o que precisa ser feito ou sacrificado. Afinal, para ele, vencer é tudo que importa nesse mundo. E para isso, ele manipula e literalmente comete crimes. Abre as pernas. Kiyotaka não sente culpa nenhuma. Ele não sente remorso por seus atos. Tanto que, para fugir da Sala Branca, ele teve a ajuda de um mordomo, que morreu por o ajudar. E quando Ayano Koji é noticiado disso, ele não sente nada pela morte dele. Ayano Koji não tem empatia pelo próximo. Mas não é como se ele fosse livre de emoções. Ele só não consegue as entender. Afinal, nem mesmo psicopatas e sociopatas são livres de emoções. Eles as possuem, só que de uma forma muito mais rasa e egoísta. Eles são ausentes de qualquer tipo de moral e ética, devido à falta de empatia e de sentimentos como culpa ou remorso. Eles não pensam se algo é errado ou certo. Eles pensam se aquilo vai trazer benefícios para a vida deles ou não. E a questão que fica é por que as pessoas querem ser assim. Porque personagens com transtornos mentais tão preocupantes são os que as pessoas mais buscam se inspirar. Simples, as pessoas atualmente têm um sério problema de distinguir o que é ficção e o que é real. Acham que se agirem como Ayano Koji ou qualquer outro personagem frio e calculista, a vida delas não teria mais problemas. Só deixando claro que isso não funciona de jeito nenhum na vida real, porque a vida não é um roteiro bonitinho que vai funcionar ao seu favor. As emoções não são um problema, o problema é como você reage ao mundo à sua volta. Ah, mas Luke, você acabou de falar que ser como Ayano Koji é um problema. E sim, é um problema, mas são duas coisas diferentes. Agir como Ayano Koji e ter autocontrole. Tem diferença entre ser um filho de uma mãe... Ai, calma, eu ia me empolgar agora. Tem diferença em ser um FDP e ser alguém consciente. E eu vou estar te mostrando isso agora. O problema de ser o Ayano Koji na vida real. Primeiro, a ausência de habilidades sociais. Não é surpresa pra ninguém que o Ayano Koji é cringe. Foi mal usar essa palavra, é que eu não achei nada melhor pra representar esse personagem. Mas enfim, esse cringe goré tem um carisma de uma porta. Ele sempre tá com a cara apática e sem emoções. Enquanto o presidente da sala dele, o Hinata, é um cara bem mais expressivo que interage com todo mundo. Agora, qual dos dois na vida real você acha que seria mais confiável? O cara que é carismático e fala com todo mundo, ou um esquisito com cara fechada que não fala um A? O Hinata seria mais confiável. Aquele jeito do Ayano Koji funciona porque é um anime. Outro ponto é que a ausência de habilidades sociais te priva de oportunidades. Eu sei que tem pessoas que não se interessam por isso, que são mais tímidas. Eu nem falo de pessoas introvertidas, pois pessoas introvertidas têm habilidades sociais, mas preferem viver da própria companhia, e eu não acho isso um problema, porque elas ainda assim sabem interagir. Mas você não conseguir interagir com ninguém na vida real se torna um baita de um problema, porque você não consegue fazer nada sozinho. E tendo em vista que 70% dos problemas sociais das pessoas é fruto de uma comunicação ruim, isso se torna ainda mais assustador. E infelizmente o único jeito de vencer esse medo de se expressar é se expressando. A única forma de aprender a interagir é interagindo. E a única forma de superar o medo é encarando ele.
Desenvolver carisma não é algo tão complicado no fim. As pessoas que têm a mania de ficar complicando coisas simples para nunca fazerem o básico. Para ser carismático, não é tão complicado. Basta você ser você mesmo e muito respeitoso. E também, claro, saber interpretar o que o ambiente pede. Tem ambiente que você não pode fazer piada, tem ambiente que você tem que ser mais sério. Depende das pessoas que você está interagindo. Claro, não dá para conquistar todo mundo. Não dá para ser amigo de todos. Mas saber falar é muito útil. Quanto mais cedo você começar a desenvolver isso, mais fácil vai ser. E pessoas que não sabem socializar normalmente se tornam solitárias. E a solidão para muitos é um inferno. Você está rodeado de pessoas à sua volta, mas ainda assim está sozinho. Parece que ninguém se importa com você, e você tão pouco se importa com os outros à sua volta. Solidão não é o mesmo que solitude. Solitude é você gostar de ficar sozinho, gostar de ficar com você mesmo. Solidão você realmente sente com a ausência. Porque no fim, todas as pessoas precisam de interação social, nem que seja mínima. Segundo, a falta de emoções. As emoções são processadas principalmente pelo sistema límbico, que inclui a amígdala e o hipocampo, e moduladas pelo córtex pré-frontal, a parte responsável por você tomar decisões. E elas influenciam diretamente na sua memória, no seu aprendizado, na sua capacidade de sobrevivência e na sua interação social. Entendeu? Não? Tá de boa, também não. Mas, basicamente, elas são fundamentais para o funcionamento do cérebro. E já dá pra imaginar que você tentar reprimir algo que é fundamental pro seu cérebro funcionar não é uma boa ideia, né? A jornada do Yanokoji na escola é tentar entender como as emoções funcionam. Pra isso, ele resolve manipular a Kei. Sim, a mesma menina que ele ameaçou fazer coisas forçadas. Bora seguir o vídeo. Ele quer entender como os relacionamentos funcionam com isso. Yanokoji quer compreender como que esse mundo mundano funciona. Ele quer sentir, ele quer saber como é ter sentimentos, como é uma relação, ele quer entender mais. Não é só uma busca por vencer. Parece que ele quer tentar realmente entender as emoções. As pessoas romantizam tanto a falta de emoções, mas não reconhecem que pra muita gente isso é um grande problema. Tem gente que tem bloqueio emocional, por exemplo, que são pessoas que simplesmente pararam de sentir vontade de viver, de sentir fazer algo diferente. As pessoas só veem o lado positivo das coisas, sabe? Não veem toda a carga negativa que isso traz pra vida delas. Elas não entendem que bloqueio emocional acontece com pessoas que passaram por algo muito estressante em algum momento da vida. E como mecanismo de defesa, o cérebro da pessoa resolveu travar as emoções para proteger ela. Esse provavelmente foi o caso do Yanokoji. O estresse que ele passou quando criança tirou o que fazia ele ser humano. Tentar ser o que você não é causa estresse. Forçar uma personalidade que não é sua mata sua identidade. E isso, além de te prejudicar a curto prazo, também prejudica a longo. Um cara que pra mim é um exemplo de autenticidade é o Douglas Sola. Na moral, ele é um cara muito humilde e ele é ele mesmo nas lives. É tudo muito natural. É do carisma dele ser doido daquele jeito. E eu me divirto muito vendo ele, porque o mundo tá cheio de pessoas que tentam ser igual às outras, mas tá escasso de pessoas sendo elas mesmas. Uma pessoa que se privou das próprias emoções não consegue ser carismático como ele é, e ter o mesmo sucesso na mesma área. A resposta para seus problemas nunca foi tentar ser outra pessoa, mas sim não conseguir aceitar ser você mesmo. Ignorar seus problemas não faz eles desaparecerem. Isso só faz com que eles cresçam mais ainda. Ignorar suas emoções é o mesmo que nadar contra a correnteza de um rio. Você dá braçada atrás de braçada, mas nunca chega do outro lado. Humanos foram feitos para ter sentimentos. Ignorar isso é ignorar o fluxo natural das coisas. Você pode não sentir, mas eles ainda vão estar ali. E seu cérebro vai sentir. E isso vai afetar tanto sua saúde física quanto mental. Não é o que você quer que importa nessa situação, é o que a natureza quer. Terceiro, o vazio. Diante da percepção de que o universo possui um propósito pré-determinado, surge o vazio. O vazio nos condena à liberdade. Liberdade. Essa palavra condena Yanokoji. Ele fugiu buscando sua liberdade. Ele sacrificou sua liberdade para proteger sua liberdade. Afinal, nossa vida é uma busca sem fim pela liberdade. Liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade religiosa. Parece uma busca sem fim. Mas segundo algumas pessoas, o homem está condenado a ser livre. Mas não parece, porque a gente busca tanto, mas parece que nunca alcança. Mas se o bem mais precioso do homem for sua liberdade, caso ela seja tirada, a gente perde por que viver. E assim surge o vazio. Dessa vez eu não falo do vazio emocional do Yanokoji, mas além disso. Segundo Yanokoji, no nosso mundo não existe igualdade. Hoje todo mundo fala da necessidade de igualdade, mas pra mim, igualdade
Assim como liberdade é um conceito falso, mas continua difícil a gente aceitar tanta desigualdade. Voltando para a perspectiva de Enokoji, aquele que tem um poder, mas não sabe usar, não passa de um tolo. Desde o início, as pessoas sempre julgaram as outras pelas aparências. Fulano é delicado, ciclano é forte, beltrano não é nada. Depois, julgam as outras pela personalidade e comportamento. Fulano é sociável, é agressivo, é passivo, mas tudo isso é superficial. Muitas pessoas parecem ser o que não são. Mesmo sendo dotado de todo esse conhecimento, o Yanokoji é alguém vazio. Nem todo o poder do mundo pode alegrar uma pessoa quebrada assim. E liberdade pra mim se estabelece como um conceito falso, tendo em vista que ela pode ser facilmente tirada de você pra alguém mais poderoso. Mas voltando de novo pra perspectiva de Yanokoji, ele se pergunta pra si mesmo: será que algum dia eu vou conseguir ver os outros como alguma coisa além de peões? Eu já tô cansado de dizer que ser como esse cara não é bom. Porque você pode ser o mais forte, o mais inteligente, o mais manipulador, mas vale a pena se corromper no processo? Eu tô fazendo esse vídeo mesmo sabendo que as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas normalmente gostam de ouvir algo que as faça se sentir melhor. E é por isso que quem diz a verdade é sempre ignorado, e quem mente bem é respeitado. E talvez o que eu tô fazendo seja inútil, porque no mundo de hoje, infelizmente, honestidade não mostra caráter, mas prova fraqueza. E o mundo tá cheio de gente que se aproveita dessa fraqueza. Acho que o real vazio que eu tô querendo falar nesse vídeo não é o do Yanokoji, nem do seu, nem do meu. Acho que o vazio em si tá na sociedade. O vazio, ele surge na tentativa de preencher algo quebrado. As pessoas se permitem mudar tanto em busca de um objetivo que não para pra se perguntar se aquilo realmente vale a pena. Mas tentar achar um padrão do comportamento humano não gera previsões, só gera paranoia mesmo. Tentar prever os seres humanos é o mesmo que tentar prever um animal. Tem um padrão, mas nada garante que ele vai seguir aquilo, porque um padrão é criado com base em um grupo de indivíduos, mas nada garante que outro grupo vai seguir esse padrão. Quarto, manipulação. Pra mim, esse é o tópico mais sensível do vídeo, então eu deixei pro final. A romantização da manipulação nos últimos tempos está sendo bem recorrente. As pessoas atualmente vendem a ilusão de que manipular as pessoas é algo bonito e é a solução pra qualquer problema. E pra isso, essas pessoas simplificam a manipulação como se fosse a coisa mais fácil desse mundo. Chega a ser ridículo, mas não é. O comportamento humano é muito complexo. Você até pode conseguir manipular alguém. E também pra esse tipo de atitude tem consequências. Se você manipular alguém e essa pessoa descobrir, e ela vai descobrir cedo ou mais tarde. Mas o que você acha que essa pessoa vai fazer? Melhor, se alguém próximo de você te manipulasse, o que você iria fazer quando você descobrisse? Mano, desde os tempos das cavernas, os membros que quebravam a harmonia do grupo eram abandonados, eram isolados. Ninguém gosta de uma pessoa falsa, de uma pessoa que manipula as outras. E uma coisa triste é a adolescente achando que sabe manipular, que se acha Yanokoji. Normalmente essas pessoas se ferram em todos os ciclos sociais que elas vão, e sempre ficam sozinhas no final, mas não por escolha, mas sim porque ninguém suporta esse tipo de pessoa. Eu recomendo que você estude manipulação e comportamento humano, mas não na intenção de usar isso contra os outros, mas sim na intenção de se proteger, e também entender como pessoas poderosas te controlam sem você nem perceber. Quem tem poder de verdade na sociedade só quer ver a gente na miséria, porque é conveniente pra eles. Afinal, pra alguém rir, alguém tem que chorar. Eles te viciam em coisas que você não precisa, como TikTok, Instagram. Te viciam em coisas que faz mal pra sua saúde. Mas não precisa ser assim. Você não precisa ser alguém frio e calculista pra fugir disso. Tudo sempre vai ser desigual, é a lei natural da vida. Mas o que você pode fazer a respeito disso é aceitar, entender como o sistema tá fazendo isso com você, abandonar esses vícios e focar no que vai ser melhor para você. Foque em melhorar, mas sem tentar ser outra pessoa. Busque ser a melhor versão de si mesmo. Acho que eu terminei. Muito obrigado quem chegou até aqui. Eu vou estar indo dormir porque tá tarde, então falou, boa noite. Ou bom dia, ou boa tarde, depende da hora que você tá assistindo.